Para o primeiro jogo de um novo técnico em um momento ruim da equipe dentro do Campeonato Brasileiro, de forma alguma eu vou menosprezar conquistar um ponto aqui no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. Não dá pra gente desperdiçar esse ponto, não dá pra gente achar que é ruim tu empatar na estreia do Ramon Dias, até porque o momento do Internacional era até diferente de empates, era de muitas derrotas dentro do Campeonato Brasileiro, seja dentro ou fora de casa. Mas tem alguns pontos positivos e negativos dessa estreia do Internacional na era Ramon Dias pra gente analisar aqui, principalmente em relação a algumas peças que deram respostas positivas e negativas e também esquema, a variação que foi adotada na partida aqui contra o Juventude. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes e a nossa visão, nossa opinião desse empate em 1-1 entre Juventude e Inter pelo Campeonato Brasileiro. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada dos conteúdos por aqui. Falamos direto do Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, onde terminou há pouco a partida entre Juventude e Internacional, empate em 1-1, e tem muito pra gente falar desse jogo, tá? Bom, eu citei, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. Quero falar também de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Se não tem registro na KTO, primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link. Entra no link, faz teu registro. Acertamos lá na KTO. Falei de um empate em 1-1, ambos marcam. Falamos aqui de possibilidade de gol do Alan Patrick. Então, o que a gente pensou, as nossas fezinhas lá na KTO deram certo. A tua deu também? Deixa aqui nos comentários. Bom, gente, vamos lá. Foi um jogo de dois tempos bem distintos. Eu disse aqui e repito o que eu falei durante a semana. Não tem como eu cobrar em um primeiro jogo do Ramon Dias e de uma nova comissão técnica do Inter que hoje fosse às mil maravilhas e que fosse tudo diferente. Não tem como cobrar. Grandes mudanças, cara, eu já esperava em relação ao esquema, mas vamos ser sinceros aqui, Ramon Dias chegou na quarta-feira à noite, treinou na quinta, muito mais para conhecer os jogadores e o que estava acontecendo no Inter, e teve basicamente um treino que foi o de sexta-feira para já implementar uma nova ideia de jogo. Então assim, não tem como a gente botar hoje na conta do Ramon Dias, tá? De forma alguma. O que a gente pode dizer aqui? O Ramon Dias já adota um novo esquema no Internacional, um 4-3-1-2. Aquele time que a gente projetou no final de semana aconteceu. Aliás, ao longo dessa semana aconteceu. 3 volantes, um meia, o Alan Patrick, e 2 atacantes, Carboneiro e Borré lá na frente. O trio de volantes, por conta dos desfalques do Thiago Maia, do próprio Alan Rodrigues, tinha o garoto Luiz Otávio, que para mim foi o melhor em campo do lado do Internacional, tinha o Bruno Henrique e o Oscar Romero. Uma atuação, cara, que eu não achei ruim do Bruno Henrique, tá? Eu sei que é um jogador muito criticado pelo torcedor do Inter, mas uma atuação do Bruno Henrique que eu não achei ruim, muito combativo do meio de campo, parece ter sentido algo para sair depois na segunda etapa. O Oscar Romero fez uma atuação um pouco apagada, com algumas tentativas maiores no primeiro tempo, e assim como todo o Inter, caiu no segundo. O sistema defensivo do Inter, Mercado e Vitão. Eu acho que tem uma falha, de certa forma até grave, do Vitão no gol do Juventude, mas a gente vai chegar lá, tá? O restante da partida a gente tem que considerar uma coisa, tá? Os dois tempos foram muito distintos. O primeiro tempo, o Inter não teve nenhum sofrimento no quesito defensivo. Nenhum sofrimento. O Alan Benítez estava um pouco mal, principalmente no apoio, tá? E ele foi puxado a orelha dele pelo Ramon Dias e pelo Emiliano Dias durante quase todo o primeiro tempo. O Mercado também, por umas questões de saída de bola, e a gente tem que considerar que o Mercado não é o melhor zagueiro do mundo para saída de bola, ele é um cara muito mais marcador. E tinha na lateral esquerda o Vitor Gabriel, que no primeiro tempo não comprometeu, tá? Foi um jogo muito combativo no meio de campo no primeiro tempo, mas que o Inter sofreu muito pouco, tá? O Juventude não criou grandes oportunidades, não massacrou o Inter jogando em casa, precisando do resultado para sair, para pelo menos ficar próximo de sair da zona de rebaixamento. Não foi nada disso. Foi um primeiro tempo até de controle, de certa forma, do Inter, mas como tinha muita combatividade, a bola espirrava para os dois lados e não tinha ali muita diferença do controle de bola do Juventude para o Internacional, mesmo que o Juventude estivesse jogando dentro de casa. Só que aí veio a jogada individual do Carboneiro, uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para o meio da área, uma falha, me pareceu, do goleiro do Juventude, que dá o rebote para a pequena área, e o Alan Patrick aparece para confirmar e fazer 1-0 para o Internacional ainda no primeiro tempo, tá? O Inter vai
como eu disse, de um primeiro tempo de muita combatividade no meio de campo, mas de muita bola sobrando para as duas equipes. O Juventude, que não atacou tanto o Inter, vai com 1-0 a favor. Tava tudo maravilhoso, tudo perfeito para o Inter na ida para o intervalo. Só que volta para o segundo tempo e era natural que o Juventude iria para dentro do Inter. Iria tentar conseguir o seu gol, iria tentar uma virada. Precisava de um gol no início do jogo. No início do segundo tempo, melhor dizendo. Só que o segundo tempo é completamente diferente, tá, gente? O segundo tempo, o Inter basicamente assistiu o Juventude jogar. O Juventude pegou a bola, circulou, não tinha muita criatividade, porque o Juventude tem um time muito limitado tecnicamente, então era jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tentar levantar para a área e levar algum perigo para o Inter. Só que a defesa do Inter ainda vive os desajustes do trabalho que foi deixado pelo Roger Machado. Tá? O Inter já estava com muitas dificuldades defensivas com o Roger e hoje viveu no segundo tempo, como eu disse, não no primeiro, essas dificuldades defensivas também. Porque o Juventude, por mais que, repito, não tivesse criatividade para criar grandes oportunidades de gol, fazia levantamentos na área e mesmo assim levava perigo ao Internacional. O Antony saiu mal em 2 ou 3 oportunidades, quase dando gol para o Juventude, depois até que já estava 1-0, e aí vem um gol que para mim tem uma falha grotesca do Vitão, que é um cruzamento do lado direito para o meio da área, tá o Alan Patrick e o Vitão sai para dar o bote no jogador dentro da área, deixa o espaço, ele finaliza e faz o gol em cima do Antony. Ali empata o Juventude vem no Bumba Meu Boi. Eu imaginei que o Inter tentaria atacar o Juventude para tentar um segundo gol e me parecia que o Emiliano e o Ramon Dias à beira do campo queriam isso. Inclusive amanhã vai sair um vídeo aqui no canal das reações da nova comissão técnica do Inter nessa sua estreia à frente do Colorado, tá? Vai ser um vídeo super especial com a gente reagindo às reações do Ramon Dias e do Emiliano, mas eles estavam pedindo a todo momento para que o Inter também pegasse a bola, acalmasse o jogo e fosse jogar contra o Juventude, fosse para uma trocação contra o Juventude. Só que o Inter não conseguiu. O Inter não conseguiu ficar com a bola, pegava a bola, o Vitor Gabriel dava chutão, o Mercado, o Vitão, o Alan Benítez, e aí parou de ter essa conexão entre defesa, meio de campo e ataque, como o Inter estava conseguindo ter em algumas oportunidades no primeiro tempo. E aí o Juventude, que já tinha conseguido o empate, foi para cima do Inter, foi tentando. O Ramon Dias e o Emiliano até fazem algumas trocas, botam o Ronaldo no jogo. O Inter vai de um 4-3-1-2 para um 4-4-2, né? No final do jogo, com 2 volantes, o Luiz Otávio e o Ronaldo, bota o Vitinho pela esquerda, bota o Tabata pela direita, troca o Carboneiro pelo Ricardo Matias, e aí 2 atacantes, um mais de referência, que era o Ricardo Matias, e o Borré para tentar brigar lá na frente, mas mesmo assim, o Inter não conseguiu ter a bola. Depois das trocas, um pouco mais do que estava tendo em boa parte do segundo tempo, mas igual, não o suficiente para atacar o Juventude, para criar grandes oportunidades. Até teve uma chance, um cruzamento para a área no finalzinho do jogo, que o goleiro do Juventude bateu roupa e quase entregou um gol para o Inter, mas assim, 2 tempos bem distintos. O primeiro, de muita combatividade no meio de campo, de um Inter tentando puxar contra-ataques e até levando alguns perigos, tanto que foi assim o gol do Alan Patrick pro Juventude, mas um segundo tempo completamente diferente, de que o Inter não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu controlar a bola, não conseguiu ligar a defesa meio campo ao ataque, e acho que o resultado ficou de bom tamanho pro Inter e foi justo pro que a gente viu aqui desse jogo no Alfredo Jaconi. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto ainda hoje pra gente falar mais do Inter aqui no canal, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.